gente está de volta com Entre Elas desta quarta-feira, dia 3 de agosto. Lembrando para você sempre que os nossos encontros, gente, toda segunda e quarta-feira a partir das 17 horas com reprises. Nessas mesmas segundas e quartas, às 21h30 e nas terças e quintas, às 14h30. E como eu disse para você, inclusive a gente postou no Facebook, claro, porque você que está aí do outro lado, que é telespectador esperto, pode curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/entreelastv. Esse é o nosso endereço, você pode participar, deixar suas dúvidas, críticas e sugestões. E todo ano, gente, é praticamente a mesma coisa. Bastou chegar o outono, que é seguido logo do inverno, para os hospitais ficarem abarrotados com reclamações de doenças respiratórias. Eu acredito que todo mundo conhece pelo menos uma receitinha milagrosa da vovó contra esse mal. Mas hoje, nós, eu e você, vamos aprender uma técnica que vai fundo nas causas e promete te deixar livre deste problema. Vou falar a partir de agora com a Sueli, a Suzy Kelly Benevides, ela que é terapeuta holística e veio nos ajudar a conhecer e a entender o que são os cones chineses. Boa tarde, Suzy. Boa tarde ao telespectador. Na verdade, o cone ele é uma técnica milenar, né? Eu acabei desenvolvendo algumas formas de aplicar com segurança, né? Então essa é a grande diferença entre qualquer pessoa que aplica e pessoas que aprendem a técnica corretamente, enfim, têm acesso à informação e às pesquisas que eu pude fazer, né? Então, primeiramente, eu acho que é legal mostrar o cone em parafina, que é a base de tudo, né? Então, esse cone a gente coloca dentro do ouvido, não se auto-apliquem, coloca dentro do ouvido, acende a ponta superior. Então, desce uma fumaça interna, faz uma pressão negativa e desobstrui a via respiratória. Então, para que ele é legal? Rinite, sinusite, labirintite, todos os ites. Todos os ites da vida. Tudo relacionado à garganta, nariz e ouvido. Né? E é isso. Daí a gente acabou desenvolvendo também uma técnica, quer dizer, um cone em vidro, que parou de soltar resíduo no cone, né? Passou a ser oleoso, que é essa peça em vidro que a gente pode até acender, porque ele não tem grandes problemas, né, com fogo, enfim. Tá vendo que ele tem um olhinho? Um olhinho. Agora, esse material somente os meus alunos têm, né? Então, pessoas que realmente estão se especializando, estão fazendo curso ou comigo ou com o Roberto Gama, no Rio de Janeiro, que foi quem realmente me ensinou a técnica, né? Então, é uma técnica milenar, ele é conhecido com outros nomes também, como cone chinês, vela de ouvido, canudo de Hope, cone hindu, palito de ouvido. Tem várias denominações. Tem vários nomes. Eu não sei se o meu telespectador, de repente, já ouviu falar de algum deles. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar disso até a Andréia, né, claro, sugerir a pauta e contar que você também vai participar do simpósio de terapias naturais que vai acontecer no Bosque Maia neste mês de agosto. Ela me falou, daí eu fui lá atrás de informação, fui ler, né, para saber o que era, mas até então eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica. Essa técnica, ela, com os cones artesanais, né, feitos em parafina ou em cera de abelha. Eles eram muito divulgados, eles foram muito utilizados pelas freiras também. Então as freiras aplicavam no ouvido, acreditando que tirava a cera do ouvido ou bichinhos do ouvido, né? Então eu venho desmistificando essa história de que ele dá um movimento interno, então ele é uma ferramenta de mobilização do muco que fica em face ou frontal, então ajuda na eliminação do muco, que é o catarro, né? Então, só para mostrar aqui, olha, o cone em vidro, se eu deixar ele só aceso, nada acontece, tá? E lembrando que ele é aplicado no ouvido. Se eu tampo aqui, que é a função do ouvido, que é o que o ouvido vai fazer, ele começa a descer uma fumacinha interna. Não sei se a sua câmera dá para pegar esse efeito. Quando termina o oxigênio no tubo interno, lembrando que essa peça, ela foi desenvolvida por nós e também está patenteada. Então não adianta ninguém começar a querer copiar, porque ela está realmente segura, né? Aí quando o tubo, ele enche, quer dizer, termina o oxigênio interno, ele começa a descer. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Não, ainda tem oxigênio dentro. Mas ele começa a descer a fumaça. Exatamente. Ele começa a descer a fumaça,
vai até a primeira obstrução. Desce um pouquinho mais, Ricardo, para a gente mostrar aqui embaixo. Será ó. que eu começo deixando num preto? Aqui, ó. Não, aí dá para ver isso, aí deu bem legal. Aqui, ó. Olha aí. Tá? Então, ele vai até a primeira obstrução, que seria a cera ou o muco no ouvido, e vai fazendo essa pressão negativa e vai ajudando o corpo a eliminar o muco e a cera, né? Então, isso é interessante. E o mais legal é que ele não solta resíduo nenhum dentro do ouvido. Ele vai ser só um estímulo, assim como a acupuntura, através da agulha, enfim, o estímulo para que o corpo coloque fora toda a parte de muco. Ô, Suzane, você está mostrando aí pra gente, esse daí, como você mesmo disse, é uma técnica que vocês desenvolveram, patentearam. O cone em vidro, não a técnica. Vidro, isso. Vocês patentearam, etc e tal. E aí, eu tinha até perguntado para você antes de nós começarmos, se esses cones aqui, aqui para cá, a gente encontra ele por aí. Você disse que sim. Agora, o povo não pode, por exemplo, comprar este cone aqui, que a gente está vendo, queimar a ponta e sair se aplicando ou aplicando em outras pessoas. Isso aí pode... Veja bem, isso normalmente acontece. Né? Infelizmente o brasileiro é bem aquela coisa, ele vê aplicando, e acha não que sabe como funciona, não tem a coisa na raiz, na razão, enfim, e sai aplicando em todo mundo e dizendo que o cone tira a cera do ouvido. Né? Então, não é uma verdade, ele é uma ferramenta de mobilização do muco e da cera. Né? Agora, o grande risco, se você quiser, eu até queimo aqui um para você ver. Esses coloridinhos é o tema do meu segundo livro, que vai ser lançado agora. Inclusive, gente, a Suzy, como ela já disse, é referência no assunto. Olha só, o primeiro livro escrito sobre os cones chineses, ela deixou um aqui pra gente. Eu vou sortear, tá, para vocês, mas aí a gente faz aquele mesmo esquema lá do outro livro que a gente deixou aqui. Postem lá os seus comentários no Facebook, mandem e-mail entreelas@tvdestaque.com.br e aí a gente diz na próxima edição quem foi o ganhador do livro. Bastante interessante. Mas olha só, é para você ter informação, viu? Não precisa sair queimando o cone por aí, não. O livro, na verdade, ele foi um apanhado de várias pesquisas, né? Com várias comunidades, com vários nomes, com várias pessoas que já aplicavam a técnica, né? Então, assim, a nossa vovozinha, a nossa bisavó, né? Em outros cursos, por exemplo, eles demonstravam que o cone existia, aplicando, aí o povo catava o cone e saía fazendo. Né? Então, eu vou botar aqui o fogo nesse artesanal, ele é em cera de abelha, mas nós achamos ele em parafina ou em cera de abelha. O ideal é que não se auto-aplique, tá? Aqui eu vou demonstrar que esse cone artesanal, seja ele em cera de abelha ou em parafina, ele vai derreter uma cera interna, tá? Então, só para ter ideia da diferença e o risco que se corre dessa cera quente cair dentro do ouvido. Então, numa autoaplicação ou receber a aplicação de quem não tem grandes ensinamentos ou não tem algum embasamento e acredita que tira a cera do ouvido, é um grande risco. E até mesmo a chama, não é? De repente... A chama a gente tem que tomar cuidado assim, com as crianças, né? Então, porque de repente quem não... cone, olha, a gente já vê a fumaça descendo, o mesmo efeito de vidro, tá? Foi com embasamento nesse que surgiu o outro. Eu vou deixar a minha mão embaixo porque ela vai pingar uma cera. Essa fumaça, ela vai até a primeira, você vê que é uma vasta fumaça, né? Por isso que eu perguntei, posso realmente colocar fogo aqui? Pode colocar, porque o negócio é fumaça mesmo. Nossa, que interessante, né? Gente. Então, mas o mais interessante, ó, vai ficando essa fumaça aqui, que seria um resíduo do cone, vai ficando no conduto. Então, no conduto auditivo. Então, com essa preocupação, é que a gente acabou desenvolvendo de vidro. Não sou contra, em hipótese nenhuma, o parafinado ou o de cera de abelha, como algumas pessoas estão dizendo, assim, Suzy é contra o artesanal. Não sou, mas tem um risco dessa cera, ó, cair dentro do ouvido. Ó. Só que tudo é resíduo, né? Por quê? Porque ele é parafinado. Então, ele leva um banho da parafina, né? Se ele leva um banho da parafina, ele vai deixar um resíduo dentro do próprio cone. Que eu vou abrir agora, eu vou parar com a fumaça, porque é demais, né? E vou mostrar, tem alguns vídeos também no YouTube, só bater cones chineses
E não acreditem em pessoas que diz o cone tira a cera do ouvido. Não tira. Ele é uma ferramenta de mobilização para que o corpo coloque fora. Olha dentro do cone o resíduo. Dá para ver aqui. Né? Então, isso que as pessoas acreditavam que era do ouvido, até porque parece que é uma cera. Dá pra ver aqui, eu posso abrir também para você ver como é que funciona e poder mostrar. Então, o grande risco é cheiro de vela mesmo, né? O grande risco é que essa cera caia dentro do ouvido. Caiu dentro do ouvido, queima, e lógico que os médicos vão ficar muito bravos, porque ele vai ter que fazer a parte da limpeza. Aí, né? Vai falar assim, não, mas é que eu vi lá no Entre Elas, a Suzy estava lá falando pra gente de um cone, sabe, doutor? Que ele mobiliza, tira a cera do ouvido, mobiliza. Não tira nada, lá, não, eu não disse nada. Vai chegar com essa conversa lá, o doutor vai, né, puxar a sua orelha. Ó, se você olha aí, gente, aí, ó. Isso, aí a gente aqui, queimou pouquinho, então formou pouco resíduo, né? Mas isso aqui acaba, então, descendo pro ouvido. Lógico que nos cursos, né? Nos cursos de aplicação dos cones, que inclusive a gente estava falando, provavelmente a gente vai abrir um em Guarulhos pós o evento, né? Para que realmente a gente tenha profissionais habilitados. Eu dou curso no Brasil inteiro desde 2000, né? E agora está saindo o segundo livro, onde eu falo sobre os energéticos, né? Que é sobre os coloridos e como é que funciona no campo energético e não só na parte auditiva. E uma coisa que eu estava lendo, Suzy, é que intestino sujo também propicia a doenças respiratórias? Pode propiciar, porque o intestino em si, ele acumula toxina. É muito engraçado você me perguntar sobre isso, porque dentro da medicina chinesa, tem toda uma sequência. Então, se você tem um intestino sujo, você pode ter problemas respiratórios com frequência e por aí desencadear 1000 processos, né? Antigamente, a nossa vovozinha dava vermífugo todo ano, né? E fazia o intestino realmente liberar. Agora, ninguém mais toma. Então, acha que verme só dá em criança, muito pelo contrário. Ou em cachorro, né? Pois é, o cachorro, ele tem carteirinha, né, do vermífugo. Para tomar o vermífugo. Né, e o adulto não toma. Então, assim, o intestino é totalmente ligado a pulmão, segundo a medicina chinesa. E toda a toxina que está presa no intestino, ela ultrapassa a parede intestinal, autointoxicando e podendo trazer outras mil doenças que a gente nem sabe o que é. Então, o intestino é totalmente ligado realmente ao respiratório e ao pulmão. Tá certo, a gente está conversando com a Suzy Keller, a terapeuta holística, está aqui nos ajudando a entender sobre essa técnica dos cones chineses. Ela que é especialista e referência no assunto, escritora do primeiro livro sobre os cones chineses, já fez uma demonstração para a gente aqui de como funciona, mas ainda tem mais algumas perguntas para fazer para a gente. Vai para um breve intervalo comercial e já volto. Se você tiver alguma dúvida, entre elas, @tvdestaque.com.br ou a nossa página lá no Facebook, facebook.com/entreelastv. O intervalo é super rápido, daqui a pouco eu estou de volta, continua ligado. Esse povo tá aqui, gente, dando risada de mim, bagunçando comigo, falando que eu tenho problema, mas é que a tinta, de vez em quando dá problema, assim, sabe? Acho que vai estar afetando já o cérebro, aí às vezes dá uns probleminhas. Mas isso é bobagem, viu? Coisa pouca. A gente está de volta com Entre Elas, estamos conversando com a Suzy Keller, terapeuta holística, está contando pra gente sobre os cones chineses, que eu particularmente não conhecia a técnica, mas hoje estou sabendo que é uma técnica bastante interessante e principalmente indicada para quem tem problemas respiratórios só? Não, na verdade ele pode ser vários assuntos, né? Rinite, sinusite, labirintite. Labirintite por quê? Porque a partir do momento que a gente recebe a aplicação e o estímulo pelo ouvido, dentro do conduto auditivo, e além dos vários pontos de meridianos que tem dentro do conduto, no ouvido interno, tem pontos que vai estimular o labirinto. Então, a pessoa normalmente ela fica zonza. A gente nunca pode aplicar de um lado só. Esse foi o motivo de uma das risadas, né? Porque senão a pessoa vai ficar pensa. Então, o ideal é aplicar no mesmo dia nos 2 ouvidos.
Aí qual foi a minha pergunta? Ah, então faz os 2 ouvidos no mesmo dia. Óbvio, não é, Rita Maria? Se você aplicar um e eu falei que vai ficar penso, tem que aplicar nos 2. Aí o Luiz Ricardo, ele que sempre se atrapalha com a franja dele, tava ali, ó, rindo de mim, fica tentando me derrubar e fica dando risada da minha cara. Hoje, acompanhado de Andréia e Douglas, olha só. Tá um terceto aqui, todo mundo rindo da minha cara. E daí a gente fechou o bloco anterior, inclusive, a gente falando dessa questão do intestino, que intestino sujo também pode propiciar doenças respiratórias. E eu li, Suzy, que essas questões emocionais também influenciam nas doenças respiratórias? Olha, em cima de todas as pesquisas que eu fiz, desde 2000 eu dou curso, mas eu digo assim, eu estudo os cones todo dia. Eu posso, graças ao bom Deus, eu aplico os cones todo dia em alguém. Quando eu não tenho ninguém para aplicar, vem aqui vizinha, vem aqui namorado, vem aqui amigo, porque eu preciso realmente estudar e eu preciso interagir com a técnica. Então, assim, o cone, na verdade, ele é um centralizador de vida, né? Ele não mexe só com a parte respiratória, ele mexe com o todo, né? E a questão foi se o emocional também ele tem totalmente envolvendo. Quando você tem, vamos supor, sinusite, rinite, já dizia Louise Hay, que é uma grande autora, uma grande estudiosa das emoções, toda rinite, sinusite, a probabilidade de você ter conflitos com a mãe, conflitos com o pai, é muito grande. Além do externo, né? A gente não pode deixar a razão de que tá seco, né? Tá instável, o ar, enfim. Quem mora em São Paulo e imediações sabe o quanto a gente está envolvido pelos poluentes, né? Então, assim, lógico que o emocional, se ele está instável, ele vai mexer com todo o seu sistema, corpo, né? O físico é como se fosse o ponto final do emocional, do psíquico e para o físico. Que aí o físico, na verdade, também é o start, né? Aí que ele te mostra que aí já está no ponto final. Tipo assim, tá com dor de garganta? O que você andou fazendo? Então, toda ação tem a sua reação. Eu ando com dor de garganta, inclusive minha garganta estava aqui, uma das amígdalas está maior do que a outra, o que será que eu andei aprontando por aí? Você já falou... Provavelmente o problema com comunicação, e se você fala... Eu falo mais do que a boca deixa eu não falar. Não pode ter esse ponto fechado. Entendi. Isso como terapeuta, né? Não como escritora, não como cone, mas é mais um conhecimento total. Sou terapeuta desde 97 e vim de um mundo empresarial. Então, quer dizer, eu tinha loja esotérica e foi o Roberto Gama que me descobriu como terapeuta e me incentivou a cuidar das pessoas. Aí eu vi o quanto eu era feliz e não sabia. E aí a gente falou dessas indicações, você já disse, a priori, né? A princípio, na verdade, esses problemas respiratórios. E existem contraindicações? Para aplicar o cone? Existe algumas. Por exemplo, cirurgia recente, quem faz a limpeza tradicional com o médico, como acontece algumas vezes, a pessoa me liga e fala, eu quero fazer um cone, eu agendo, chego, estou fazendo a anamnese do cliente, aí ele fala para mim, não, mas eu acabei de fazer a lavagem tradicional, né? Aquela que o médico injeta um líquido e faz uma sucção. Eu não ponho a mão e oriento todos os meus alunos, pelo menos uns 2 meses sem aplicar o cone. Por quê? Se você acabou de fazer uma lavagem com o médico, tirou toda a proteção que é a cera do ouvido. Eu vou lá e dou um estímulo com cone. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai ter dor. Jura? Óbvio. Então é contraindicado. E por que dor? Porque é um estímulo. Eu tô dando esse estímulo para que o corpo coloque fora o muco e a cera. Se eu estou dando esse estímulo, ele não tem nada de cera dentro do ouvido, o que vai acontecer? Entendi. Ele vai ter dor. Então, em vez de ajudar, eu vou irritar. Né? Então, pelo menos uns 2 meses sem fazer E cirurgia recente, mas são raras, né? São bem raras. E idade? Tem alguma idade limite? Não, já peguei 3 meses de idade com problema respiratório. Uma das coisas também para a gente sempre alertar a mãe, e vai aí uma dica, né, para as mães. Cuidado com leite. Leite. Crianças têm, não só criança quanto adulto, né? Nós somos os únicos mamíferos que nunca desmamamos quanto adulto, né? Então, o leite pode aumentar muito mais a mucosa, o muco, o acúmulo do muco. Então, chega
desculpe a palavra, a forma de falar, mas catarrenta no consultório. Eu falo, mãe, você dá leite? Ah, dou 3 mamadeiras. Tira o leite. A criança seca, né? Porque provavelmente ela está com problema, quer dizer, tem uma certa alergia da lactose. O nosso estômago não está preparado para receber a lactose. Por isso que a indústria está fazendo leite sem lactose. Então, o ideal é tirem o leite. Aí a gente falou já da idade, das contraindicações. Ah, uma outra coisa. Eu já fiz em vovozinha, de 80, 90 anos. Não tem idade limite? De jeito nenhum. Aplicando o cone com cuidado, sem problema nenhum. E tem que ser feita em sessões? Como é que funciona esse tratamento? A gente pode chamar de um tratamento? É um tratamento. Então, ele é feito em sessões. Como é que ele funciona assim? Eu trabalho e sempre passo algumas formas, o que se deve tratar em quanto tempo. Por exemplo, zumbido no ouvido. Tem gente que tem barulho no ouvido, constante. Então, ele veio da onde? Você acha que em uma sessão... Não, o cara tem zumbido há 30 anos. Eu vou conseguir amenizar esse zumbido em um mês? Óbvio que em uma sessão? Óbvio que não. Eu preciso de algumas sessões. O mínimo é de 1 a 3 sessões. Isso é o que eu normalmente indico. Agora, por exemplo, a pessoa está vindo com labirinto, quer dizer, com labirintite, 2, 3 sessões no máximo. Ela já reequilibra, é rápido. Lógico que a gente tem algumas probabilidades de melhora. A nossa função, quer dizer, como terapeuta do cone, é o quê? É dar o estímulo no corpo. Quem vai responder positivamente é o corpo. Então, se a cliente chega e fala assim, não, eu sequei todo o muco, eu melhorei a dor no ouvido, eu melhorei o zumbido, eu melhorei a tontura, enfim. Quem vai me trazer o resultado é o meu cliente, né? A partir do momento que ele falar, melhorei, ok, daqui um mês volta para manutenção e por aí vai. Entendi. Então, gente, aqui é só também para deixar você com água na boca, né? A Suzy estava contando pra gente que em meia hora seria impossível ela contar da técnica, fazer a aplicação, para a gente poder entender. Na verdade, ela deu aqui só uma geral para que a gente tenha conhecimento da técnica, saiba que ela existe, que a Suzy é referência nesse assunto e que ela vai estar, então, no Simpósio de Terapias Naturais, que vai acontecer dia 26, 27 e 28 de agosto, agora, nesse mês lá no Bosque Maia. Então, se você se interessou pela técnica, quer ter mais informações, quer saber como é que funciona, esteja e participe do simpósio. Outras informações da Suzy você pode encontrar também no Centro de Terapias Naturais, 2408-1366, esse eu já até decorei o telefone de lá, 2408-1366. A Suzy, como ela já disse, ela não é de Guarulhos, porém já está estudando para ministrar cursos aqui, para que as pessoas também possam ter esta técnica aqui na nossa cidade. Claro, uma cidade tão grande, sem a Suzy aqui por perto, né? O povo tem que saber como é que... Mas assim, eu tenho alunos espalhados pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Se eu puder passar o site, por favor. Lá tem alguns alunos e tenho já algumas pessoas que estão cadastradas no site. Eu tenho mais de 400 alunos no Brasil todo. Por favor. E tem fora também, tem na Espanha, e também lá tem mais informações do trabalho que você faz. Tem muito mais informações. E na palestra de Guarulhos também vai ser 1 hora, 1h15 de palestra. Depois nós vamos fazer alguns atendimentos, né? E esses atendimentos serão gratuitos. Olha que beleza, gente. Serão distribuídos senhas, né? Para as pessoas. Então, o site do Cone é www.coneschineses, CH, pelo amor de Deus, .com. E o meu é suzykelly.com. Então você anotou direitinho, e depois os meninos colocam no GC bonito, você anota, entra, tenha mais informações e, como a Suzy acabou de dizer, participa lá do simpósio, atendimento gratuito, você vai ter várias informações e também vai poder ver a técnica sendo aplicada efetivamente, vai depois contar para ela quais foram os benefícios que você teve. Suzy, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, obrigado pessoal de Guarulhos, do centro, que é bem legal estar em Guarulhos. Obrigada, a gente se encontra então nesse simpósio, né? E para você, fica a dica, mais informações 2408-1366 para saber de toda a agenda, como é que vai funcionar, quem vai falar em que dia, né, durante esses 3 dias aí, todas as informações você encontra então no Centro de Terapias Naturais, lembrando para você que também lá o atendimento é gratuito. E antes de sair para o intervalo comercial, tem mais informação para você. O Dia Nacional do Voluntariado é 28 de agosto,
Mas a Secretaria de Cultura de Guarulhos, por meio da Biblioteca Monteiro Lobato, vai comemorar a data no dia 26 com uma atividade bastante interessante. Na ocasião, os frequentadores poderão trabalhar como voluntários por um dia, isso lá na biblioteca, gente. Para participar, os interessados devem fazer inscrição no local entre os dias 3 e 19 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. São 10 vagas e as oportunidades são para todas as idades. A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, no centro de Guarulhos. Mais informações pelo telefone 2087-6900, 2087-6900. O Entre Elas vai ficando por aqui hoje. Na semana que vem, que a gente se encontra novamente na segunda-feira, a partir das 17 horas. Então, se você for passear durante o fim de semana, bastante juízo, faz aquela revisão no carro, vê se está tudo em dia. Se for beber, não dirija. E como a gente disse aqui, não é para sair pegando os cones da Suzy e queimando por aí, tá, gente? Olha a responsabilidade e o cuidado. A gente fica por aqui hoje. Segunda-feira tem mais e eu estou sempre esperando por você. Até lá.